Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos nesta seara de amor, nesta casa que nesta tarde nos agrega a todos. Meu nome é Silon, eu sou trabalhador da casa e o expositor responsável pela tarde de hoje. Vamos então, neste momento, já neste ambiente saturado de energias, procurarmos serenar as nossas mentes, voltando os nossos pensamentos para o nosso Pai de amor e bondade, o amorável e meigo Nazareno Jesus, por tudo que tem feito por nós, receba a nossa profunda gratidão. Que possamos, nesta tarde, tirarmos uns minutos para nós, para que possamos aurirmos na fonte espiritual dos companheiros que nesta tarde nos orientam o alimento espiritual que esclarece as nossas mentes, dulcificando os nossos corações. Obrigado, Pai, por essas messes de amor que nos vêm do laboratório do plano divino da vida para nos reequilibrar o corpo espiritual e o corpo físico. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado também aos queridos companheiros espirituais que nesta tarde dirigem e orientam os trabalhos nesta seara de luz, dizendo da nossa gratidão de aqui estarmos. Luz e paz, hoje e sempre. Continuemos na paz de Jesus. Que assim seja. Queridos irmãos, queridos companheiros de ideal espírita, o nosso tema nesta tarde é o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É a caridade sem publicidade. Mas vamos especificamente falar o item que nos tocou, que é o item 7, que é convidar os pobres e os estropiados. O que Jesus quis nos dizer com isso? Vamos ler um pequeno trecho que está no Evangelho de Lucas. Disse o evangelista, segundo Jesus, dizia mais ainda ao que tinha o convidado, ao que havia feito o convite a Jesus. Quando deres algum jantar ou alguma ceia, não chame nem teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, que forem ricos, para que não aconteça que também eles te convidem por sua vez. E te paguem com isso o convite. Mas quando deres algum banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e serás bem-aventurado, porque esses não têm como te retribuir. Mas ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. Tendo ouvido estas coisas, um dos que estavam à mesa disse para Jesus, bem-aventurado o que comer o pão do reino de Deus. Muito bem, queridos amigos. Jesus não estava sugerindo que nós saíssemos por aí e convidássemos os mendigos da rua
para os levar para as nossas casas. Isto é uma forma alegórica de fazer a colocação para que a gente possa entender o reino de Deus. Jesus estava nos chamando para que nos preocupássemos com aqueles que são mais pobres do que nós, com aqueles que não têm o necessário. Então, quando ele fala em banquete, ele fala também, não exclusivamente na parte material, na parte do alimento. Jesus se utilizava das expressões, das situações, do uso do cotidiano, do dia a dia daquela época, para passar algum ensinamento, porque a época era muito pobre de cultura intelectual, moral, o atraso era geral. Então, este banquete, ele pode ser, inclusive, que a gente tenha tempo e espaço para doar aquilo que nós estamos em abundância, que pode ser o nosso conhecimento intelectual, pode ser as nossas experiências em nos agregarmos em atividades beneméritas, aonde nós possamos auxiliar aquele que temporariamente está numa situação inferior a nós. Então, esse era um chamamento de Jesus, para que a gente fizesse sem que houvesse a publicidade, a propaganda, sem que nós dessemos com a mão e nos virando para que fôssemos fotografados, filmados, enfim, para que todos vissem. Porque todas as nossas atitudes estão sendo registradas. Tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que nós vivenciamos, é registrado pelos mecanismos da vida. Assim como nem uma pequena prece que seja, ela fica sem a resposta correspondente, as nossas atitudes, por ínfimas que sejam, também têm o seu registro e nós teremos a resposta correspondente. Mas uma expressão pode nos identificar muito bem o que é a nossa estadia aqui na Terra. Impermanência e imortalidade. Impermanência e imortalidade. Por quê? Porque vivemos no mundo material, onde nada é permanente. Ou melhor, fazendo um trocadilho, a única permanência é a impermanência, porque tudo muda hora após hora. E a imortalidade é algo que nós precisamos entender e compreender. Então, para que a gente possa entender, para que todos nós possamos entender os ensinamentos de Jesus, é necessário que nós tenhamos já dentro de nós, agregado no nosso patrimônio espiritual, a ideia de que somos um espírito imortal, que temporariamente está no corpo físico, fazendo um estágio reeducativo. E nós
temos dia e hora para retornarmos ao nosso verdadeiro lar, que é o mundo espiritual, é a espiritualidade. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. E esses ensinamentos, aos quais nós, os ocidentais, temos muita dificuldade de entendermos, temos muita dificuldade de convivermos com a situação da desencarnação, da morte. Ninguém gosta de falar, ninguém gosta de ouvir, mas essa impermanência, ela é constante. Mas quando nós temos essa ideia já agregada no nosso patrimônio espiritual, de que somos um espírito, que temos um corpo, que nós não somos um corpo que tem um espírito, alma, não. Nós somos o espírito. E estamos aqui, nesse processo, fazendo a nossa reeducação. Nos preparamos na espiritualidade, fizemos um projeto, uma programação. Ninguém vem aleatoriamente para cá. Temos uma programação supervisionada, temos um tutor, temos alguém que nos orienta. Então, queridos irmãos, é importante quando nós começamos a entender isso. E quando começa a despertar em nós alguma coisa assim de que nós começamos a nos perguntar: quem eu sou? De onde eu vim? O que eu vim fazer aqui? Para onde eu irei? Quando a nossa mente começa a acordar para essa realidade cósmica que nos cerca, nós realmente começamos a entender o que estamos fazendo aqui. E este processo era para nós termos chegado, já neste século, com perfeito conhecimento de imortalidade, da pré-existência da alma, enfim. Porque aquele que tem a convicção de que é um ser que reencarna, que vai, se prepara, vem colocar em prática, retorna à espiritualidade, todos nós agiríamos diferente. Temos convicção disso. Porque quem sabe, quem tem certeza, e não é uma questão de fé, é uma questão de bom senso, de lógica. Quem sabe que é um ser imortal e que os seus pensamentos, as suas atitudes em cada dia é uma semeadura, são sementes que ele joga à natureza e que no tempo aprazado pela natureza dará seus frutos, todos nós teríamos mais cuidado em todas as situações, em todas as atitudes que tomaríamos. Pois esse é o papel, seria o papel das religiões, que não estamos aqui a desfazer das religiões, não. Mas estamos a dizer que, embora elas tenham dado uma contribuição, a religião, religar o homem a Deus, enfim, nos manteve no caminho, mas não nos esclareceu devidamente como deveriam nos esclarecer. Jesus, na época das suas tertúlias evangélicas pela Galileia, nos falava por parábolas, porque nós não entendíamos, não tínhamos o intelecto desenvolvido, e nem a parte espiritual, moral. Os seus próprios apóstolos, que foram espíritos preparados por ele, mas ao adentrarem o corpo físico, tinham muita dificuldade de entender Jesus. Tanto que à noite ele tinha que explicar, conversar e explicar.
Porque os discípulos questionavam Jesus, por que para eles você fala por parábolas? E Jesus dizendo, esclarecendo para eles, porque a vós foi dado conhecer, a eles ainda não. Mas assim Jesus não nos desamparou. Porque a parte mais difícil dos seus ensinamentos, mais delicada, mais sutil, ele falou em parábolas. Mas ele falava no amor incondicional, no perdão incondicional, em amar até os inimigos. Isto ele falava no seu dia a dia. Isto era importante porque isto nós já conseguíamos entender. E ele disse que quando nós estivéssemos mais amadurecidos consciencialmente, ele nos enviaria um outro Consolador que ficaria conosco até o final dos tempos, porque nós já o entenderíamos. E realmente enviou quando a humanidade foi atingindo um grau de maturidade consciencial, ele mandou o Espiritismo. E o Espiritismo vem com uma clareza meridiana falar de todos esses aspectos da pré-existência da alma, da continuidade, né, da beleza da espiritualidade. Porque os espíritos superiores nos dizem e afirmam que o mundo material é uma cópia em preto e branco do mundo espiritual. E que se nós aqui temos uma família consanguínea, a nossa família espiritual é infinitamente superior a esta que aqui se encontra. Então, queridos irmãos, o Espiritismo matou a morte. Matou a morte em nos ensinando o que nós já deveríamos de estar sabendo em épocas anteriores ao Espiritismo, de que somos esse espírito imortal. Então, saber que somos imortais não é uma questão de convicção religiosa, porque todas as religiões, independente do seu cunho evangélico, protestante, Rosa Cruz, umbandista, enfim, todas elas falam de imortalidade. E para que possamos entender, e para que a mensagem de Jesus também tenha ressonância nas nossas mentes e nos nossos corações, é necessário que tenhamos essa certeza de que somos imortais. Essa certeza, hoje, trata-se de nós estarmos bem ou mal informados. Os bem informados têm esta certeza, esta convicção. Os mal informados ainda estão cometendo erros que as religiões nos levaram a cometer séculos passados. Então, queridos irmãos, os espíritos superiores nos dizem que o nosso verdadeiro lar é na espiritualidade. Pois, se o nosso verdadeiro lar é na espiritualidade, com o que temos que nos preocupar? Temos que nos preocupar em preparar uma bagagem, alguma coisa, para nós levarmos quando encerrar o nosso tempo, o nosso curso aqui na Terra. E encerrará para todos. Então, é importante que que nós não cheguemos lá como indigentes espirituais, né? Porque como indigente espiritual a coisa vai ficar feia. Eu não sei se tem SUS do lado de lá, essa informação nós não temos.
mas o bom é a gente preparar alguma coisa para levar, né? E como nós já sabemos que na alfândega do túmulo os valores materiais não passam, porque ali os fiscais são rigorosíssimos, né? Na alfândega do túmulo só passam os valores espirituais, morais, que estão agregados no nosso patrimônio espiritual, como a bondade, como o amor incondicional, como a caridade, como a resignação. Então, estes valores nós agregamos no nosso patrimônio espiritual e eles nos acompanharão aonde nós tivermos que renascer. Porque então, porque somos cidadãos planetários. Somos espíritos planetários, que nesta encarnação estamos brasileiros. Por quê? Porque era o momento em que nós virmos, talvez aqui, passarmos esse processo reeducativo aqui, todos nós temos uma contribuição a dar, aonde nós estivermos plantados. Agora, o futuro, renasceremos aonde for melhor para o nosso crescimento espiritual, moral, consciencial. Então, queridos irmãos, o que eu quero dizer é que nós, com uma educação extremamente materialista, às vezes nos preocupamos excessivamente com o ter, enquanto deveríamos nos preocupar muito mais com o ser, que é aquilo que sobrevive ao corpo físico. Porque o corpo nada mais é do que uma veste do espírito, que vai ficando desgastada e é preciso ser substituída. Então, os bens, embora vivamos num mundo material, claro que os valores materiais, os bens materiais, eles têm um valor relativo para que possamos sobrevivermos, vivermos bem, porque não estamos aqui, como muitas religiões dizem, para passarmos trabalho. Isto aqui não deve ser um vale de lágrimas. Estamos aqui para nos reeducarmos, para contribuirmos, mas também para sermos felizes. Só que não devemos dar o valor excessivo. Então, temos que cuidar para que o ser seja o que detenha o patrimônio maior. Quando nós viajamos para um país, fora do nosso país, nós nos preocupamos em saber qual é a moeda que vale lá, qual é a roupa que se usa lá, enfim, hábitos e costumes desse outro local. Pois é, queridos irmãos, esta viagem para fora deste planeta, todos nós iremos fazer. Tomara que demore, né? Porque a gente não gosta muito da ideia, mas é importante nós termos em mente, porque isso acontecerá independente da nossa vontade. Então, é importante que a gente tenha em mente que quando nós doamos aqui, nós poupamos do outro lado. E enquanto nós poupamos aqui e nos esquecemos do companheiro, nós não reservamos nada para o outro lado. Então, vocês vejam que é diferente a ideia que nos carrega. Por isso,
Jesus nos pede atenção para o nosso crescimento, que nós tenhamos cuidado, porque o caminho mais próximo para nós crescermos espiritualmente, para nós sermos felizes, está ao alcance da nossa mão. É o nosso irmão de caminhada, o companheiro, aquele que foi colocado ao nosso lado. E às vezes está numa situação bem mais difícil do que a nossa. Então é esse, quando nós aprendemos a amá-lo, quando nós aprendemos a entendê-lo, a compreendê-lo. E às vezes nós não precisamos gastar um centavo da parte material. Basta que sentemos ao seu lado e ouçamos o que ele tem a dizer. E às vezes apenas concordarmos, enfim. Respeitando a sua maneira de pensar. Porque cada mente está num estágio evolutivo. E às vezes o que serve para mim não serve para o outro. Então essa relação espiritual com Deus, ela é individual e intransferível. Então não existe um catecismo para seguirmos. Existe sim a intuição, esse amparo que os nossos orientadores espirituais, esses que são responsáveis pela nossa encarnação, nos dão. Então, é aquilo, ouvir cada mente tem um grau de maturidade consciencial. Então, serve uma determinada coisa. Então, essa liberdade, que nós chamamos de livre-arbítrio, cada um vai decidindo a melhor maneira, como ele entende Deus, como ele entende o universo, como ele entende o próximo, como ele entende o meio em que ele vive. Todos estamos amparados. Mesmo aqueles que estão sobre a nossa análise em total erro. Porque a espiritualidade superior, ela não nos olha como espíritos culpados. A espiritualidade superior nos olha como irmãos equivocados quando estamos errados. E por isso, tantas oportunidades nos são colocadas à disposição para que a gente possa refazer os equívocos cometidos. Então, queridos irmãos, este universo infinito que vem sendo descortinado pela ciência nos leva à certeza e à convicção de que realmente somos espíritos imortais e que há muitas moradas na casa do Pai. E, portanto, esta busca, quando nós começamos a acordar para esta nova realidade, há uma busca incessante, mesmo que seja no nosso dia a dia, simples, porque nós vamos crescer no lugar em que nós estamos plantados. Nós estamos com aqueles que são importantes ao nosso lado, para crescermos, para nos auxiliarmos e crescermos em direção ao Pai. Então, amarmos, perdoarmos incondicionalmente e entendermos que vivemos momentos diferentes, que cada um de nós tem uma maneira, às vezes diferente da nossa, de olhar a Deus. Mas não é que ele esteja errado. Ele vê diferente. Porque quando chegarmos do outro lado para fazermos o check-in da nossa bagagem, o que vai nos diferenciar
vai ser apenas o crachá que nós vamos ter no pescoço. Um da escola espírita, outro da escola católica, outro da escola evangélica, outro da escola umbandista. Mas lá estaremos todos na mesma escola, orientado pelos mesmos professores e supervisionado diretamente pelo meigo Nazareno Jesus. Muito obrigado a todos. Um beijo no coração de todos, encarnados e desencarnados. Vamos então, neste momento, mais uma vez, nos voltarmos a agradecer a esta pleiade de espíritos que dirigem e orientam os trabalhos nesta seara de luz. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado aos queridos orientadores espirituais que estão nesta tarde a dirigir, orientar a todos aqueles e a auxiliar a todos os necessitados do espírito e do corpo. Que possamos trabalharmos, amarmos e servirmos com o meigo Rabi da Galileia, orientando, iluminando as nossas mentes e dulcificando os nossos corações. Permaneçamos na paz de Jesus. Graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado.